eu tinha esquecido de iniciar a gravação, estou iniciando agora, tá? Então, só para avisar para o pessoal que pegar a gravação desse ponto, nós estamos lendo juntos o Soneto de Fidelidade do Vinícius de Moraes, porque eu vou dar uma explicação sobre níveis de leitura. Então, voltando lá para o soneto, né? Então, de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então, o que aconteceu na maioria dos trabalhos que eu recebi? Tá assim, quando eu peço para fazer uma interpretação do poema, a interpretação aparece da seguinte maneira. Esse soneto fala de fidelidade. Na fidelidade, o eu lírico diz que ele será muito atento e que cuidará de seu amor com todo zelo. Aí passa, às vezes, para o segundo item, né? Às vezes até a pessoa mostra, né? Ele coloca aqui uma antítese, né? Que vai cuidar do seu amor, seja rindo, seja chorando, seja triste, seja contente. Em todas as situações vai cuidar do seu amor. E que aí ele coloca que, na verdade, o amor não precisa ser eterno, o amor precisa ser apenas fiel. Esse é um nível de leitura superficial. Isso tudo que a pessoa colocou nem precisava me contar, isso não é interpretação, isso é nível 1 de leitura, né? Porque tá aí o que está na superfície do poema. Então a gente, né? Todo mundo que lê esse poema e for alfabetizado e com algum letramento consegue entender, né? Isso mesmo que eu disse aqui, que é o que está aí exposto no poema. Então, qual que seria o próximo nível de aprofundamento? Então, eu vou falar qual é o nível 2 e o nível 3, que é o que vocês não vão chegar. Eu espero o nível 2 de aprofundamento. O nível 2 de aprofundamento é assim, além disso que está aí na superfície do poema, que nós estamos vendo que sim, ele fala de fidelidade, ele fala de zelo, ele fala de tudo isso, né? Um dos recursos que a disciplina ofereceu para vocês é justamente pensar nas figuras de linguagem. Mas não é só detectar. Detectar está bem próximo aí do nível 1 de leitura, né? Porque detectar é assim, ó. Eu estou vendo que aqui tem rir meu riso, derramar meu pranto, pesar e contentamento, né? Então, a gente detecta que tem aí uma figura de linguagem que é a antítese. Agora, como que essa antítese ajuda a entender esse poema? Por que essa antítese foi utilizada? Né? Então, em que sentido que o uso dessa antítese deu aí para o soneto de fidelidade? Eu nem vou responder agora, porque, na verdade, essa é uma questão que é para quem vai fazer o trabalho de recuperação. Que está aqui, ó. Mas eu já estou dando uma dica, na verdade, né? Aliás, já respondi, né? Que bom, quem vai fazer o trabalho de recuperação já tem parte da resposta 3, ó. Qual é a figura de linguagem utilizada nos versos? Rir meu riso, derramar meu pranto. Ao seu pesar, a seu contentamento. Nem tem problema que eu respondi, porque antítese é muito fácil de reconhecer, né? Agora, como esses versos, e eu já estou dando uma dica na minha pergunta, como esses versos podem ser relacionados a uma cerimônia de casamento? Né? Será que no riso e no pranto, no pesar e no contentamento, não lembra, né, uma cerimônia de casamento? Então, muitas pessoas passaram aí por essa estrofe e não conseguiram detectar isso. Então, a gente tem que olhar um pouco além das palavras, né? Quando a gente fala que é chama,
né? Tá aqui também uma outra pergunta que tem. Explique a metáfora chama. As pessoas até detectaram a chama, mas como que a palavra chama? O que é uma chama? Como ela se comporta? Como que essa palavra chama está relacionada ao restante do poema, né? A um poema que diz assim, ó, que não seja imortal, posto que é chama, né? O que mais que tem de chama? Teve gente que descobriu aí a hipérbole, que aqui no trabalho de recuperação eu já estou dizendo, tem hipérbole, né? Então, muita gente detectou a hipérbole. Será que a hipérbole que é usada aqui nesse poema não tem a ver com a palavra chama? Agora, é claro que aí vocês vão dizer, nossa, mas eu talvez não tenha ainda suficiente leitura de poesia para conseguir chegar sozinho a essas conclusões. Porém, o poema não impedia, o trabalho não impedia vocês de fazer uma pesquisa, que também quem vai fazer o de recuperação pode, não só pode, até recomendo que faça uma pesquisa. Aliás, aqui no trabalho de recuperação, eu coloquei 2 poemas que foram muito escolhidos pelos alunos que entregaram a primeira versão, né, do trabalho, que entregaram aí o trabalho no prazo dado, no primeiro prazo, e que são poemas que são muito conhecidos. Então, você coloca aí Retrato, da Cecília Meirelles, no Google, e vai ter, né, vai aparecer bastante retorno para vocês de várias interpretações de retrato. Então, vocês podem também fazer como se fosse uma pesquisa, igual lá no PJI. Então, vocês podem fazer uma pesquisa. Eu não espero que vocês, que estão no primeiro ano do ensino médio, e que estão, muitos de vocês, entrando em contato com a literatura, e com a linguagem literária e com a poesia agora, que vocês vão olhar para esse poema e sozinhos vão conseguir descobrir isso. Tem gente que tem mais essa facilidade, tem gente que não tem. Então, poderia fazer a pesquisa. Agora, como que se faz pesquisa? Porque daí vem um outro problema que aconteceu nos trabalhos, né? O outro problema é que, assim, a pessoa pesquisou, se apropriou da interpretação alheia e, no final, só colocou, assim, um link da onde a pessoa tirou. Isso não é pesquisa, isso é plágio. Mesmo que coloque o link lá da onde tirou. Porque quem vai ler o resultado da sua pesquisa tem que saber o que é seu e o que é do outro. Pode ser que não tenha nada seu, pode ser que tenha só coisas dos outros, mas você tem que dizer de quem é. Então, por exemplo, quando eu faço a pergunta aqui neste trabalho, né? Explique o título do poema. Né? O título do poema é Retrato. Assim, nossa, eu não consigo, sozinho mesmo, analisando esse poema, eu não consigo entender nesse poema por que ele chama Retrato. Mas aí você fez uma pesquisa e você achou o site A, o site B e o site C, que deram uma resposta para isso, né? E aí você vai dizer, conforme o site não sei o que lá, retrato nesse poema significa tal coisa. Conforme o site B, retrato, o poema tem esse título por este motivo. Né? Conforme o site C, já é outra explicação. Então, não tem problema vocês se valerem, né, de uma pesquisa para conseguir entender mais profundamente, para chegar nesse segundo nível de leitura, né, se vocês não conseguirem chegar sozinhos. Porém, tudo que for afirmado deve ser sempre referenciado. Né? Então, se é fruto de uma pesquisa, você tem que dizer quem disse isso. Nunca se pode se apropriar da ideia do outro, mesmo que você coloque lá, eu tirei de tal lugar, eu tirei de tal site. Mas o que você tirou de tal site? Né? Então, isso na verdade, eu estou lá linkando com a disciplina de PJI, porque até
Suponho que esse conhecimento vocês já estão adquirindo, que não dá para não colocar entre aspas aquilo que você citar do outro. Não dá para você dizer que aquela ideia é sua ou faz parecer que é sua, sendo que você tirou de outro lugar, né? Então, é isso. Pode fazer pesquisa, até recomendo que faça, principalmente para quem não conseguir enxergar essas coisas no poema, mas tem que dizer da onde que tirou, né? Cada coisa, cada elemento que foi, né, pesquisado tem que dizer da onde que ele veio, né? Não pode simplesmente jogar lá e parece que é seu, mas você copiou do outro. O que acabou acontecendo, né? E isso eu estou falando aí em forma geral, que é também para quem for fazer o trabalho agora já se precaver, né? É que muitas vezes as pessoas, nesse sentido mesmo, né? Começam a se apropriar de umas ideias que eu acho que a pessoa colocou o nome ali e nem sabe o que, que é. Vou dar um exemplo. Tem gente que analisou um poema que está lá na nossa coletânea que se chama Sonetilho ao Falso Fernando Pessoa. Fernando Pessoa é um poeta, talvez o segundo poeta mais importante da língua portuguesa, depois do Luís de Camões. Então, é um poeta português do modernismo que tinha por uma de suas características, talvez a mais evidente, ele escrever como outros poetas. Ele tinha várias personas poéticas. Então, assim, ele não é só que ele escrevia com um pseudônimo. Não, ele escrevia como se ele fosse outra pessoa. Então, isso é chamado de heteronímia. Ninguém sabia disso, eu não expliquei isso para vocês, até porque nem é assunto desse nosso ano, né? É assunto do ano que vem. E aí tem gente que fala, né, analisando lá o sonetilho para o falso Fernando Pessoa, né, diz lá, porque esse poema faz referência à heteronímia do Fernando Pessoa. Só isso, é essa frase. Né? Mas com certeza eu olho para esse texto desse aluno e eu sei que não foi ele que fez essa interpretação. E também sei que provavelmente esse aluno que escreveu isso não sabe o que é heteronímia, né? Porque foi uma coisa que nós não estudamos e que ele não está justificando por que aquilo é heteronímia. Então, outra coisa importante para compor uma interpretação que é uma leitura de segundo nível de aprofundamento. Tudo o que você afirmar sobre o texto, neste nosso caso o texto é um poema, tudo o que você afirmar sobre o poema, você tem que justificar com partes do próprio poema. Ou seja, quando você diz assim, ó, por exemplo, na segunda pergunta aqui sobre retrato, o poema faz referência a várias partes do corpo do eu lírico. Que figura de linguagem incide sobre esses elementos? Então a pessoa vai dizer assim, incide a figura de linguagem, vou falar qualquer coisa aqui que nem tem a ver. Eufemismo. Por quê? No verso tal tem essa palavra que está colocada de uma maneira a suavizar o seu significado, se fosse o eufemismo, tá? Não é essa a resposta, não estou dando a resposta aí do número 2, tá? Então, tudo que você afirmar sobre um texto, você tem que justificar com o próprio texto. Se você fez uma pesquisa, tem que referenciar essa pesquisa e não pode colocar uma informação largada. Toda informação que você colocar, você tem que justificar. Não é matemática, é português. Isso não significa que não tem lógica, porque escrever texto é um trabalho de lógica. Só que não é que nem matemática que você só dá um resultado. Né? Num exercício de texto, leitura e interpretação ou composição de texto, tudo você tem que trabalhar com essa lógica. Disse, justifica logicamente. Afirmou, coloque exemplos. Tirou de alguma outra fonte, referencia.
Então, essa lógica, ela é importante, entre outras lógicas que existem na composição de um texto, mas que a gente não vai se alongar aqui, tá bom? O que seria uma leitura de terceiro nível? Até o terceiro ano, vocês vão fazer uma leitura, né, uma interpretação, né, de texto que se aproxima desse nível, que é o nosso objetivo, né? Chegar lá. Então, a leitura de terceiro nível é a leitura produtiva. Então, além de você entender o que está na superfície, que é o que está aí, que as palavras estão dizendo, entender no segundo nível, que é para além das palavras, ou seja, o que está na construção do texto, o que está na referência dos textos ao mundo, o que está na referência dos textos à realidade, ou seja, as relações intertextuais de um texto com outro, as relações do texto com o mundo e as relações intratextuais, ou seja, das próprias partes do mesmo texto. Isso está aí na interpretação do segundo nível. Então, além desses dois níveis, o terceiro nível é você produzir a sua própria interpretação, é você produzir, às vezes, o seu próprio poema a partir do primeiro, ou você produzir uma análise mesmo mais profunda, que eu vou chamar que é a análise que se faz, por exemplo, num curso de letras. Não precisa chegar nesse nível vocês, né? Mas uma análise que seja mais original. Isso é o terceiro nível, né? Então, o nosso objetivo é lá no terceiro ano vocês conseguirem fazer uma análise de texto literário a partir da qual vocês possam produzir também ou uma leitura original ou, se não, outros textos com ela. Bom, pessoal, era isso a minha observação, principalmente aí para responder para o Henrique. Henrique, você ficou satisfeito com essa resposta? Ou você queria mais pontualmente do seu texto? Para ser mais sincero, eu prefiro mais pontualmente do meu texto, porque eu aprendo mais com exemplo, entendeu? Okay. Falando assim, verbalmente, assim, eu acho meio difícil. Então, eu acho que com exemplo eu vou entender mais. Tá bom. Pessoal, aqui... Só toma cuidado se você for abrir o meu, porque a primeira parte é sobre o soneto de fidelidade. E sabe, é meio que a resposta da recuperação. Acho melhor você fechar a apresentação por um tempo, se você for ver, no caso. Tá. Aí, só para o pessoal... Henrique, eu preciso te dizer uma coisa. Depois desse plantão, eu tenho reunião com meus grupos de PJI. Se a gente não conseguir conversar ainda dentro do plantão, aí eu te dou uma resposta específica lá no seu WhatsApp, tá bom? Tô dizendo isso porque eu tenho outro compromisso em seguida e não quero te segurar. Bom, pessoal, deixa eu ver aqui primeiro o chat. Ana Luísa, é o que eu vou falar agora mesmo. Eu já estou explicando, na verdade, os cuidados que vocês têm que ter e vou dar orientação pontual agora sobre isso, tá? Maria Eduarda, sim, aceito. Só que é o seguinte, quem for fazer a recuperação e já tem nota azul, precisa me avisar, porque eu não vou nem olhar para quem está com nota azul. Eu vou só ver quem está com... Quem não entregou o trabalho, na verdade, assim, essa recuperação é para quem não entregou o trabalho. Porque a recuperação de quem entregou o trabalho e não está com nota é entregar as atividades que faltam. Né? Agora, quem quiser, quem está com nota, né? Ou seja, quem entregou o trabalho e quer refazer o trabalho, pode, mas tem que me avisar que vai fazer isso. Porque senão eu não vou nem olhar, né? Por isso, é porque a gente tem prazo, né? E aí eu vou ali na necessidade maior. Ou seja, isso que eu estou conversando com vocês aqui, né? Hoje está convocado quem deixou de entregar o trabalho, tá bom? Quem está com 0 no trabalho e vai ter que fazer outro trabalho. Em geral, as pessoas que estão com 0 no trabalho também
deixaram de fazer atividades parciais, tá bom? E a gente vai falar disso daqui a pouco. Bom, para quem então precisa fazer o trabalho que não entregou, que precisa fazer agora o trabalho, esse aqui é o trabalho. Gente, tá desse jeito ainda porque eu só redigi, mas eu ainda não coloquei aqui o Instituto Federal aqui, né? Não tá bonitinho. Eu vou postar depois no Moodle direitinho para vocês, mas eu só preparei para poder mostrar para vocês o que é o trabalho, tá? O trabalho vai ser análise de 2 poemas, o poema Retrato, de Cecília Meirelles, e o Soneto de Fidelidade, do Vinícius de Moraes. Já aproveitar para corrigir aqui para não faltar. E o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que responder 5 perguntas de cada um desses poemas. Então, sobre o poema Retrato, são as seguintes perguntas. Eu vou aumentar aqui para vocês conseguirem enxergar melhor. Primeira pergunta. O poema segue uma forma fixa, sim ou não? Você vai ter que justificar falando da forma do poema, certo? E o que está na forma do poema? Distribuição de estrofes, métrica e rimas. Segundo, o poema faz referência a várias partes do corpo do eu lírico. Que figura de linguagem incide sobre esses elementos? Essa daqui é uma resposta objetiva, mas, né, assim, é a figura de linguagem tal, mas lembrando que tudo que a gente afirmar tem que ser justificado com partes do poema. 3. De que maneira essas partes do corpo são representadas? Aí tem que olhar lá. O que essa representação indica sobre o eu lírico? Isso já é interpretação. Depois, considere os versos. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Qual é a importância deles, desses versos, para a compreensão do poema? E, finalmente, explique o título do poema, que se chama Retrato. Como eu disse agora há pouco, né, vocês podem ter, né, uma visão sobre isso e escrevendo, né, como vocês podem fazer uma pesquisa. Né? Também pode ter a sua visão e fazer uma pesquisa. Gente, o que eu não quero, quem é que não vai conseguir recuperar nota com isso? É se você colocar assim, explique o título do poema. Ah, o título do poema é porque a Cecília Meirelles faz um retrato de uma pessoa. Não, isso daí é lógico, né? Mas em que sentido, para além, né, de colocar aqui as partes do corpo de uma pessoa, né, isso se chama retrato. Né? Retrato de quem? É retrato para quê? Né? Então, é isso, não é para colocar só o que é a obviedade, porque a obviedade eu também estou lendo. Eu quero que vocês tenham uma reflexão mais aprofundada da significação desse poema. Sobre o soneto de fidelidade. Questões. 1. O poema segue uma forma fixa? Justifique a sua resposta. Então, de novo, né? Mesma questão lá do outro poema. Então, vocês vão olhar, vão dizer se é ou não uma forma fixa e vão justificar a sua resposta analisando o quê? Distribuição das estrofes, dos versos nas estrofes, métrica e rimas. A figura de linguagem que se destaca neste poema é a hipérbole. Já estou afirmando que tem hipérbole. Indique 2 versos nos quais essa figura de linguagem pode ser reconhecida e, em seguida, explique como seu uso determina a visão de amor do eu lírico. Depois, 3. Qual é a figura de linguagem utilizada nos versos? E rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar, ao seu contentamento. Eu já até dei essa resposta. Como esses versos podem ser relacionados a uma cerimônia de casamento? E 4, explique a metáfora chama. E 5, qual é a ideia de fidelidade transmitida pelo poema? Tudo isso, sim, vai demandar reflexão
E se só a sua reflexão não for suficiente, como eu falei, tem que ir buscar, né? Faz uma pesquisa e, para quem não estava presente anteriormente, vamos lembrar, pesquisa, né? Vamos reforçar. Toda pesquisa que você fizer, tudo que você tirar de ideia do outro, você tem que referenciar. Conforme site tal, conforme fulano de tal. Né? E lá no final do trabalho, colocar os links que vocês utilizaram, certo? Então, não é para dizer assim, chama retrato por tal motivo. Mas da onde que você tirou isso? Isso é da sua cabeça? Se for da sua cabeça, você tem que explicar. Se não for da sua cabeça, você tem que referenciar quem afirmou isso e lembrem-se, sempre justificar com o próprio texto. Pessoal, dúvidas na... sim, tem que falar quando tem que entregar, né? É pouco tempo que a gente tem, tá bom? Eu tenho que fechar notas. Então, eu vou olhar direitinho aqui a data de fechar notas, mas, em princípio, eu vou deixar para vocês fazerem esse trabalho, né, a data final, quinta-feira. E aí, depois eu vou confirmar direitinho lá no Moodle e lá no grupo de WhatsApp, tá bom? Pessoal, alguém tem dúvidas sobre o trabalho? Deixa eu ver aqui no chat. Sim, Samuel, o trabalho foi aquele que tinha 2 opções. Se você já fez, já está com nota, não precisa fazer. Eu não sei. Deza deve ser Andresa, né? Quem precisa fazer o trabalho, infelizmente, Andresa, do jeito que funciona a forma de colocar a recuperação no swap, só pode ficar com nota no máximo 6. Eu não consigo fazer de outra maneira, porque a gente tem que lançar como ponto extra e aí dá uma distorção lá na nota. Então, sim, quem vai precisar refazer vai ficar com uma nota máxima 6 de média. Quem já tem a nota, eu vou só substituir a nota se tirar uma nota mais alta no trabalho, tá bom? Quem já tem média, por exemplo, e vai refazer o trabalho, eu não vou lançar como recuperação. Eu vou lançar como eu vou apagar a nota que está lá e colocar a nota nova. Samuel, esse trabalho, eu não sei qual opção que você fez. É aquele que tinha 2 opções. E esse que eu estou mostrando agora é para quem não entregou o trabalho. Aquele que tinha 2 opções. Você entregou o trabalho, Samuel? Eu acho que sim, porque eu me lembro do seu nome lá. Eu lembro de eu corrigindo o trabalho com o seu nome. Mais alguém tem dúvidas? A nota máxima, Samuel, eu não sei qual trabalho que você está falando. Se é a versão 1, aquele que você já entregou, ou se é desse que eu estou indicando agora. O primeiro, não é a média. A média é outra coisa. A nota máxima do trabalho é 5. É de 0 a 5. 5 é a nota máxima. Pessoal, outra coisa importante. Quem for fazer esse trabalho agora, esse que eu tô... para quem não entregou, para quem zerou no trabalho, não entregou o trabalho, é para fazer este trabalho e se tiver atividade devendo, não é para fazer as atividades, é só entregar este trabalho.
Para quem achar que isso é injusto, quem entregar este trabalho vai ficar com uma média máxima 6. Quem entregou o outro trabalho, né, o primeiro trabalho, pode ficar com uma nota máxima 10. Mais alguma dúvida? Pessoal, se não tem mais dúvidas, quem já não tiver mais dúvidas, tá explicado, pode tá dispensado, pode ir lá fazer trabalho, as outras atividades e recuperações que vocês têm para fazer, tá bom? Não se esqueçam de assinar a lista de presença, quem participou do plantão, tá bom? E boas férias para quem eu não for ver mais, só depois, só em agosto. Ô, professora, só uma perguntinha, uma dúvida.